E pra gente matar aqui, Renatão, que você tá, pô, o maluco voltou de viagem hoje, também não quero te esticar demais. Tamo aí, meu. Voltar pra descansar também. É a reta final aqui, mas é a pergunta que eu acho que a gente precisa entrar aqui. Hoje um debate que tomou contra da discussão pública e está num passo relativamente acelerado é a escala 6x1. O próprio Guilherme Boulos, acho que declarou dia desses que vai acelerar essa pauta no Congresso, né? Senão vai travar a pauta. E era uma conversa que começou bem timidamente e tomou conta das redes, né? Como é que a missão vê hoje a questão da escala 6x1? Vocês são contra ou a favor do fim da escala? Sou com... Pera, repete a pergunta. Você é contra o fim da escala ou a favor do fim da escala? Eu não acho que tem que acabar a escala 6x1. A missão não defende o fim da escala 6x1. A missão defende que o empregado ele tenha, por exemplo, como negociar com o patrão a quantidade de horas que vai ser trabalhada por ele, que tem um modelo parecido, semelhante com o que tem nos Estados Unidos. Por quê? Porque hoje no Brasil, se acaba a escala 6x1, a gente vai ver um monte de empresa de comércio fechando. É simples, isso que vai acontecer. O cara que tem uma padaria, que tem um boteco, né? Ele vai ter que contratar mais gente. Ele vai ter que contratar mais gente e hoje no Brasil não dá para isso. Por quê? Porque a gente tem legislações absolutamente obsoletas, principalmente no que se refere a questões trabalhistas, né? Eu acho que essa é uma grande diferença aí que a gente tem com pessoal nacionalista, trabalhista, né? Porque a gente pode até concordar com as questões, vamos dizer, algumas questões econômicas em algum ou outro ponto, mas na questão trabalhista não tem como. O Brasil é um manicômio nesse sentido que... e hoje, inclusive, a gente tem... Acho que foi o Estadão que publicou um editorial sobre isso, que falava sobre a produtividade do brasileiro, que é baixíssima comparado com países assim que dá vergonha, entendeu? Então... hoje, acabar com a escala 6x1, a gente vai gerar uma onda de gente fechando empresa e de gente desempregada. Essa que é a verdade. Mas assim, tentando entender um pouquinho mais do tema, assim, a questão de produtividade hoje, ela é culpa do trabalhador? Vocês atribuem a culpa ao trabalhador que está lá? Ou a um esquema, uma série de estruturas que são impostas a esse trabalhador dentro do trabalho dele para que faça com que essa produtividade seja baixa? Você acha que é preguiça do brasileiro de trabalhar? Olha, preguiça do brasileiro de trabalhar. Eu acabei de voltar de Taobao, né? Eu não sei se eu contei aqui ou se eu falei fora das câmeras, né? Lá tem entrevista minha lá com o pessoal lá. O cara fala, cara, o cara não quer trabalhar aqui. Não tá querendo trabalhar, não. Ele prefere fazer um filho e receber uma Bolsa Família ou qualquer coisa do tipo do que ter que trabalhar. Eu vi isso lá. Eu vi o cara lá bebendo cachaça lá 4 horas da tarde. Entendeu? Mas o cara vive de auxílio, então pra ele tá bom, entendeu? Pra que ele vai pegar numa enxada e fazer algum outro tipo de trabalho? Então, acho que tem um pouco das duas coisas, cara. Tem um pouco das duas coisas. E, assim, eu acho que a gente podia focar em priorizar uma demanda, em priorizar uma questão trabalhista muito mais parecido com países que deram certo do que com países que não deram certo, entendeu? Então... eu citei o caso dos Estados Unidos aqui, onde você pode negociar as horas trabalhadas, você recebe por hora. Por que a gente não pode fazer isso no Brasil, entendeu? Eu acho que esse seria um modelo em que, aliás, por exemplo, você pega a questão hoje de motorista de aplicativo. O cara prefere sair da CLT hoje e fazer um trabalho que ele possa fazer a própria escala dele, a própria carga horária dele, entendeu? O que a gente tá vendo é um movimento oposto, é a pessoa saindo do CLT para ir para outros tipos de trabalho onde possam fazer as suas horas, onde possam negociar as suas horas. Então, mas você acha que também essa questão da flexibilidade não explica isso? Porque a gente viu, por exemplo, supermercado. Se você olhar hoje, o supermercado é um mercado que ele tem uma defasagem muito grande de funcionário. A gente até viu um monte de gente procurando funcionário, difícil manter funcionário, porque o cara prefere não trabalhar na 6x1, escolhe até mesmo ir para o aplicativo, ir para um Uber, porque ele também tem a liberdade e a flexibilidade. Porque na 6x1, às vezes, ele não tem essa liberdade e essa flexibilidade que ele acaba tendo no aplicativo dele. Minha mulher tá grávida, eu fico em casa hoje, ou eu trabalho mais à tarde, trabalho mais cedo. Você acha que essa flexibilidade também acaba também não sendo um outro quesito também dele poder ser independente na escolha do horário dele também, que a 6x1 não oferece? Mas é isso que eu defendo. Eu acho que tem que ter flexibilidade. O problema do fim da escala 6x1 é que vai ser uma imposição àquele que contrata de que você só pode ter uma pessoa trabalhando por X dias, mesmo que ela queira trabalhar mais.
O cara que vai pro Uber, em geral, ele não tá indo pra trabalhar menos. Ele tá indo pra ralar mais. O cara que hoje trabalha no aplicativo, ele fica muitas horas. Aí ele ganha mais também, E ele vai fazer isso porque ele vai ganhar mais. Então, eu acho que é isso, entendeu? A pessoa tem a flexibilidade e ela vai poder negociar e ver como é que vai ser a melhor forma pra ela. Eu falo isso porque o que a gente tem visto, e eu tenho conversado e até reparado, é que a escala 6x1 ela já tá acabando. De certa forma, em alguns lugares. Eu vi algumas entrevistas, eu vi algumas reportagens que justamente essas vagas, as pessoas têm dificuldade hoje de contratar 6x1, porque o trabalhador ele vai escolher outro tipo de escala, um outro tipo de trabalho em detrimento da escala 6x1. Então, eu assim, vou trabalhar aqui no mercado ou eu vou pra Uber? Eu vou pro Uber, porque eu vou ganhar mais e faço meu horário. Se eu quiser trabalhar 5x2, 4x3, eu acabo tendo essa flexibilidade do que a 6x1. Ou 7x0. Né? Ou 7x0. O próprio Caíto Maia, né? Ele falou que ele estava tendo muito mais sucesso em contratações, oferecendo flexibilidade de escala, né? O funcionário dele, ele oferecia, você quer trabalhar 5x2 ou 6x1 ganhando mais? O cara escolhia 5x2 justamente por isso. Então isso já tem sido um movimento que a gente tem visto no mercado acontecer, né? Ela já tá acabando meio que informalmente. Né? Bom, se já tá acabando informalmente, eu não consigo ver motivo pra... pra canetar. Exato. E assim, quando você fala de negociação com o patrão, qual que é a minha preocupação e que eu acho que é uma coisa que todo mundo que já teve que lidar com isso sofreu um pouco na pele? É a equiparação de poder. Porque a gente entra num lugar que é muito difícil, principalmente num país que eu acho que a gente tem um legado escravagista tão grande do Brasil, a gente lida ainda com heranças muito fortes disso, de equiparação de poder, né? Que a gente tem um lado que tá, às vezes, passando fome, o cara que tá na necessidade, o cara que tá pagando um aluguel caríssimo, filho pra cuidar, um custo caro de morar numa grande cidade e tudo mais, com o lado que detém o poder na mão, né? A equiparação dela, a equiparação de poderes, ela nunca é muito equiparável, né? Na minha visão, e eu sei que não é assim, porque uma coisa que eu não acredito na justiça brasileira, a justiça brasileira é patética, a função justamente de um bom mecanismo de justiça seria tentar equilibrar esses dois poderes no jeito mais... de maior nível de equidade, né? Como garantir que eu consiga... Vamos supor que a gente garantiu trabalhar por hora. Como garantir que essa negociação ela seja de uma maneira justa e não acabe no esquema exploratório? Cara, acho que um problema que a gente tem é que o cara que vai empreender, o cara que vai que vai abrir um negócio, ele tem um zilhão de obrigações, de impostos, de encargos, de burocracias para resolver. Ao final das contas, que para ele, às vezes, contratar fica um negócio que é bizarro. Você paga mais pro governo do que você vai pagar pra pessoa. Então, se você retira essa quantidade de obrigações que tem, você vai fazer com que se tenha mais empregos, que as pessoas contratem mais. Se você vai ter mais pessoas contratando, você vai ter mais oferta. Se vai ter mais oferta, o cara na hora de participar, de fazer uma negociação ou de ver possibilidades para ele, vai ter mais opções. E necessariamente ele vai ter melhores condições. Então eu acho que o que a gente precisa olhar não é para esse lado de criar mais uma regra, mais uma imposição, e sim de flexibilizar mesmo, de diminuir o peso do Estado nas costas de quem contrata, entendeu? Você seria a favor, por exemplo, de a gente tem hoje o salário mínimo. Você seria a favor de uma hora mínima? Um pagamento mínimo por hora? De um pagamento mínimo por hora? Talvez. Porque, por exemplo, quando eu trabalhei em Londres, a gente tinha o piso de hora da classe. Então, a classe tal tem um piso de hora. Você não pode ganhar menos que aquilo, porque aí entra no regime análogo à escravidão. Claro. Porque acho que a briga é isso, né? Como é que você não gera uma escravidão 2.0? O problema também é que eu acho que sim, eu acho que é ok, mas vai ter sempre uma propaganda, vamos dizer, dizendo, olha, eu vou aumentar o piso aqui, até se tornar inviável, entendeu? Até se tornar inviável. Que é o problema vamos dizer, do salário mínimo, né? Claro que ele existe por um motivo, existe para a pessoa ter vamos dizer, um mínimo ali garantido, só que ele também começa a afastar muitas pessoas do mercado de trabalho, principalmente jovens, né, que acabam deixando de ser contratados quando o salário mínimo vai aumentando. Então, tem questões. Se o salário mínimo vai aumentar, se eu colocar o salário mínimo em, sei lá, 5 mil reais, eu vou deixar de contratar determinadas pessoas, principalmente quem está entrando no mercado de trabalho, começa ganhando pouco, etc. Então, acho que é questão de balancear. O salário mínimo ele não pode ser gigante por causa disso. Entendi. Acho que esse é o ponto. Porque é uma dificuldade, né? Eu vejo, por exemplo, hoje eu vejo a carteira de trabalho, a CLT e tudo mais, todas as regras.
Por mais que ainda acho que não sejam perfeitas, ainda acho que tem muita coisa, e porque eu ainda acho que não é só justiça do trabalho, né? Justiça brasileira, no geral, ela é cara, lenta e gera muito pouco benefício para quem precisa dela, né? Ainda é, para mim, uma balança que impede a gente de cair na escravidão. E mesmo assim, a gente ainda cai em muitas... A gente tem um problema de trabalho análogo à escravo muito grande no Brasil, é um combate que precisa ser muito ativo. O né? problema da questão de trabalho análogo à escravidão, né, no Brasil, é que o que se tornou o trabalho análogo, assim, é bem análogo mesmo, assim. Uhum. Eu já vi questões de gente do agro que foi, por exemplo, processada, né, em justiça do trabalho supostamente por trabalho análogo à escravidão, porque não tinha um dos 1 bilhão de itens que precisa ser colocado para não dizer que o cara tá fazendo um trabalho análogo à escravidão. Né? Que o termo parece muito pesado, né? E pode remeter à questão da escravidão, etc e tal. Mas o problema é deixar isso de maneira subjetiva, entendeu? É óbvio que tem trabalhos que são mais, vamos dizer, manuais, que são mais, principalmente no campo, que às vezes pode cair como um trabalho análogo à escravidão e não tem nada a ver com isso, entendeu? Então acho que é questão de ter os limites bem claros do que pode ser considerado isso. É óbvio, por exemplo, você acompanha bastante questão de São Paulo, teve operações de questão de escravidão lá com os bolivianos, etc, lá no centro, que obviamente aquilo era um trabalho realmente, não vou nem dizer análogo à escravidão, né? Era escravidão. Exato, né? Até mesmo com costureira brasileira é muito comum, né? Você ganha tão pouco e é um pessoal que é tão carente. Sim. Eu só acho que tem que ter os limites bem claros do que pode ser considerado ou não. Porque assim, eu acho que essa discussão ela é foda, principalmente porque você pode tomar 2 pontos de vista, né? Que é o do empresário ou do brasileiro. Não, do brasileiro, do trabalhador. E, normalmente, um depende muito do outro, né? Se o empresário não tiver a mão de obra, ele não vai pra frente. E se o trabalhador não tiver o empresário, ele também não vai pra frente. Então, uma coisa que eu vejo muito nessas conversas de 6x1 é que é difícil encontrar um meio termo das conversas. Ou é muito, é 6x1, é nós por nós, foda-se. E aí você vai ter, por exemplo, um Zafari que tava rodando 10x1. 10x1 é esculacho, pô. 10x1? 10 dias por 1. Aí é esculacho. Os caras fizeram um acordo com o sindicato e rodava 10x1. Um mercado com lucro bilionário. A gente tá falando de esculacho. Aí é pra acabar com a vida do candango, né? Você pega a farmácia hoje, o cara tem acúmulo de função, tem 4, 5, 6 função, farmácia que tem lucro bilionário. Então você olha claramente hoje... Pô, uma vez eu fui conversar numa empresa têxtil, o cara tinha necessidade nenhuma de ser 6x1, e ele era 6x1 porque ele conseguia ter, trabalhando por mais tempo, pelo mesmo valor. Para eles era melhor, porque eles conseguiam tirar um pouquinho mais ali na conta. Então você começa a olhar e fala assim, pô, será que aqui tem necessidade? E acho que é uma conversa que ela é muito... é muito rígido, assim, a gente vai ter, por exemplo, totalmente a favor desse papo, que o cara que empreende aqui na esquina, o seu Zé, pô, 6x1, terminou com a escala 6x1, você quebra a perna dos caras, o cara vai ter que deixar de abrir um dia, vai ter que fazer não sei o que lá. Então acho que é uma conversa que eu não consigo achar um intermédio de papo, eu não consigo achar um meio do caminho, porque tá todo mundo tipo assim, 6x1 mesmo, vambora, tá ligado? Ou acabou e vamos ver no que dá. Mas acho que você mesmo disse que tá meio que acabando já, né? Então... De certa forma, sim. De certa forma... Mas é tudo, né? Até mesmo os empregos corporativos estão acabando. E acho que, pô, dentro de vocês mesmo deve ter tido uma racha da galera que segue o MBL também nesse papo de 6x1 também. Cara, eu acho que não, viu? Você acha mesmo, galera? Acho que não. Acho que a galera é a favor. É mesmo? Eu acho. Pode crer. Porque acho que é muita gente que vem do ideário, vamos dizer, liberal, que entende que a melhor forma de você melhorar as condições de trabalho é você dando liberdade para as pessoas e liberdade de empreender, de contratar, etc e tal. E entendem que esse é o melhor caminho mesmo, entendeu? E investimento para empreendedor também, que empreendedor hoje se fode muito. Exato. É impressionante. Exato. E ainda mais que essa discussão também foi contaminada, porque a PEC da Erika Hilton, que basicamente falava de virar 4x3, né? Então, isso contamina o debate de maneira negativa, né? Um negócio só populista mesmo. E pra terminar aqui, Renatão, última pergunta aqui do dia, e depois liberado pra casa pra descansar. Eleições 2026 tá chegando. Quais são as suas expectativas para essa eleição? Cara, minha expectativa individual é vencer a eleição para deputado estadual em São Paulo. E aí, como é que tá? Firme e forte. Tô bastante seguro disso. É a eleição que eu tô mais confiante. Por óbvio, né? Acho que pelo tempo
de estrada você vai criando uma casca. Então tô absolutamente confiante e tô muito confiante no desempenho do Renan. Eu acho que, assim, hoje que a gente já tá gravando, já tá claro agora pro Brasil inteiro, né? Saiu no Jornal Nacional já a pesquisa de que ele ultrapassou todos os governadores. Então acho que ele vai crescer muito. Acho que eu disse, esses caras vão desistir, ele vai crescer ainda mais e a gente pode ter um resultado que vai ser bastante inesperado para quem tá acompanhando de fora. Você acha que ele chega a ser chamado pros debates da TV? Tenho certeza disso. Certeza? Certeza absoluta. Porque, do meu ponto de vista, vão ter 4 candidatos. Então, não existe não chamarem ele, porque senão não é um debate, né? Vira um debate de segundo turno, com 2. Então, ele vai ser chamado. Estou bastante confiante disso. A gente já fez reuniões já com os veículos de imprensa, que chamam todos os partidos e tal, para falar como vai ser as regras. Então, estou bastante confiante que ele estará e acho que aí é o momento que ele pode deslanchar de maneira que as pessoas não estão esperando. E governo do estado de São Paulo? Teremos um candidato. O que você acha na disputa Tarcísio, Haddad e o candidato do MBL, do Missão? Aí vai dar o candidato da Missão. Eu não sei se vai ser o Kim Kataguiri, mas vai ter um candidato da Missão. Haddad para governador do estado de São Paulo é muito... É pedir pra... É gosto de apanhar, é mulher de malandro, pô. Eu gosto de apanhar em São Paulo. Então, é que o PT também não tem outro quadro. Né? Eles pegaram... O mais forte é esse aí. Falar que o Haddad é o mais forte... O Haddad não ganha concurso de competição de mais carismático na frente do espelho, pô. Então... Tá maluco, não ganha síndico de prédio, pô. O cálculo que eles fizeram, era tá maluco. Mais popular aí que eles tinham. E agora uma coisa que é muito importante que a gente fala muito pouco. Congresso e Senado. Você acha da maioria de quê? Maioria? Cara, acho que depende, né? Acho que centrão, né? Você acha que continua sempre dá centrão, né? E no Senado e no Congresso? Cara, o Senado, os bolsonaristas estão focando a eleição deles para Senado, né? Então, como eu considero ele centrão também, então vai dar centrão. E aí, pô, aí o STF que se segura no próximo ano, hein? E o STF, cara, eles vão procurar formas de se acochambrar e continuar lá. Eu não acredito que vai ter grandes mudanças. Boa. Só se o Renan Santos chegar à presidência da República. Aí, meu amigo, esse país vai ser virado de cabeça para baixo e vai ser muito bom. Eu quero saber se o Renan Santos vai chegar nesse podcast... Porque é impressionante. Já falei, eu vou chamar todo mundo falar mal do Renan, que é pra ele ter que reagir pra uma hora ter que vir aqui, pô. Que isso, pô, já chamou o João Willis, meu? Pô, e nem falou de mal dele ainda, pô. Mas tem... Mas ele falou da gente. Falou. E tomou processo. Exatamente. De nada, contribuir pra causa de vocês obrigado. aí. Eu chamo você pro churrasco aí. O churrascão do... Mas chamar o Renan pra vir pra cá, pô, já tá chato já. Mas eu quero ter, ter o prazer de entrevistar um candidato a presidente. Conte com meu apoio lá. Encher o saco aí, inclusive outros candidatos à presidência aí, se quiserem vir aqui. Não sei se a gente tem que trocar ideia com o Flávio, vai ficar meio constrangido, pô. Desculpa, ele não consegue também. Trocar essa ideia, não consegue. Foi ele que se cagou? Quem foi que se cagou? Foi o cara? Ele teve aquele piripaque lá, né? Já conhece essa história? Do que é dele? Que ele se cagou no palco? Se cagou? Você nunca viu do Bolsonaro que se cagou no palco? Tem essa história top. Teve o cara que teve um piripaque, tirou, aí a mulher que tirou ele falou que o cara se cagou. O Flávio. Foi o Foi Flávio. Ele mesmo? Foi no debate da prefeitura. Foda. É que eu disse que foi um desmaio, né? Você que tá dizendo que ele se cagou aí. Eu tô dizendo... Não, supostamente. Supostamente ele não duvido, né? Assim... Ele se cagou, né? Figurativamente. Figurativamente ele se cagou. Qualquer coisa a gente roda pelos nossos advogados. O MBL também tem uns bons advogados. Renato, obrigado pelo seu tempo. Obrigado por estar obrigado, aqui, valeu por ter chamado. Quem quiser conhecer mais do seu trabalho, onde é que eles podem te encontrar? Renato Batista em todas as redes sociais. Batista com 2 T's. Ele tem um arroba dele certinho. A gente tá discutindo sobre a merda do meu arroba no Instagram. Que eu não tenho. O cara é Edson HF. Pô, você perdeu o Diogo Bravo, o Didi Braguinha. Última anedota completamente idiota. O Didi Braguinha um dia virou pra mim e falou assim: eu gosto do Ed porque ele é um cara motivacional, até no Instagram dele, né? E eu assim, por quê, mano? Não, porque o seu arroba é de sonhos. O arroba não é de sonhos, ele é de sonhos, tá aqui, ó. Edson HCS, Diogo. E aí, por um ano a galera ficou me chamando de Ed Sonhos nos comentários da porra do Diogo Braga.
Mas enfim. Você parece um cara que, desculpe fazer essa comparação, porque o cara é um imbecil completo, não é o seu caso, mas você parece o João Bétega, cara. Obrigado, cara. É com esse elogio que a gente termina a nossa noite. Que tu falar que você parece já o bicho vai pegar aqui. Pior que eu falei pra um amigo meu, eu falei, vou no Edson Castro. Ele, mano, quem que é? Cara, um cara que parece o Bétega de óculos, que fala bastante. Aí ele, pô, sei. Que parece com o Rodolfo do Futeboteco, parece com o Rafa. É a skin Rafa Souto que a gente fala, né? Fala, meus queridos, aqui quem fala é o Alan do canal Inevitável Cortes. E no meu segundo mês postando cortes aqui no YouTube de figuras do Partido Missão e do MBL, eu faturei cerca de R$25 mil, ou um pouquinho mais de $4 mil. E se você tem interesse em estar criando o seu próprio canal de cortes, eu preparei um treinamento 100% focado, mostrando o passo a passo para você estar conseguindo fazer seus cortes de figuras do Partido Missão e do MBL. Para acessar o treinamento, é só clicar no primeiro link da descrição ou ler o QR Code que tá aparecendo aqui no meio da tela agora. E se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. Te vejo no próximo vídeo.